Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, eu ia gravar outro dia, mas eu acabei de ler o gibi que eu quero falar hoje. Então eu vou gravar hoje, de repente já publico junto na outra semana que vai ter outro vídeo, porque eu quero falar muito desse gibi hoje, como eu acabei de ler hoje, como eu falei, ele tá muito na minha mente ainda, né, muito na minha cabeça ainda, e eu quero aproveitar, né, que ele tá fresco, a história tá fresca na minha cabeça, para falar logo dele e dar essa dica de leitura para vocês aí. Eu tô falando dessa revista aqui, não sei se vai aparecer bem aqui no reflexo, porque tá refletindo o meu ring light, mas tá aqui, ó. É o Carga Infernal, é uma revista brasileira da editora Mamacusa, que também é parceira aqui do canal. Obrigado, Mamacusa, por mandar essa cópia. Mas, lembrando que a minha opinião não se influencia por esse tipo de parceria. A análise é totalmente neutra sempre. Mas o Carga Infernal é um gibi que me divertiu bastante do início ao fim, por vários motivos, tá? Primeiro de tudo, a autoria dele é do Francisco Pascoal, ou simplesmente Chico, se vocês quiserem chamar, que está no roteiro, que faz o roteiro, e o Caio Gomes, que é o desenhista, e ele também deu alguns pitacos e algumas trabalhadas aqui ou ali no roteiro. O Carga Infernal, ele é uma história brasileira, ele se passa no Brasil, em várias regiões brasileiras, e os personagens centrais são o Vado, que é esse personagem aqui com óculos vermelho, e o Cícero, que está do lado dele. E eles são criaturas sobrenaturais. Sim, isso mesmo. Tem elementos de fantasia e sobrenatural aqui nesse quadrinho. O Vado, ele é um vampiro e o Cícero, ele é um lobisomem. Né? Então são criaturas místicas que se relacionam bastante até, sempre com mitologias muito próximas. Aqui a gente tem outra arte deles logo no início da edição e depois também tem uma outra arte com uma ficha pessoal de cada um com todas as informações, né? O Vado tem 43 anos e o Cícero tem 35. E logo no início do gibi conta um pouquinho. Essa edição aqui é digital, tá, gente? Tá no meu tablet, porque eles não lançaram ainda a versão impressa. E a introdução tem um prefácio aqui do Bruno Garcia. É Bruno Garcia? É. Que é um ator que, inclusive, em teoria, seria o intérprete do Vado. Por quê? Isso aqui nasceu como um projeto para filme, né? Segundo os autores. Depois se tornou um projeto para seriado. E aí já teriam alguns atores acertados para viver os personagens, e aí o Bruno seria o Vado, que tá aqui na capa também. Só que acabou não indo para frente, eles resolveram adaptar como quadrinho primeiro para ver se dava certo e depois lançar, né, de repente, quem sabe, lançar em outras mídias, fazer um seriado ou um filme, etc. E assim, eu li, a primeira edição tem 56 páginas, preto e branco com alguns elementos coloridos. No site oficial da Mamacusa ele é vendido por R$ 4,99, na Amazon também, inclusive, se você quiser comprar, compra aí pelo meu link na descrição, o programa é uma comissãozinha e você não paga nada além disso. E a história é focada nesses dois personagens, que eles são caminhoneiros, além de tudo, né? Além de serem vampiros, lobisomens, eles são caminhoneiros e eles viajam por todo o Brasil. O Vado, ele é da Bahia, e o Cícero, ele é do Ceará. Então, os dois personagens têm raízes na região Nordeste, mas eles viajam por todo o Brasil. E essa primeira edição, ela apresenta os dois personagens de uma forma bem sucinta, mas ainda assim bem interessante. Aqui tem um momento que eles interagem bastante aqui, ó, quando o Cícero se transforma em lobisomem dentro do caminhão do Vado. Quer dizer, o caminhão é dos dois, né? Mas os dois estão juntos. E mais pra frente, a história volta um pouco no tempo para contar a origem do Cícero primeiro, né, que é o lobisomem. E aí conta ele como empregado de uma empresa, né, trabalhando lá no escritóriozinho dele, há 8 anos atrás, e depois conta ele em casa, vivendo com a família dele, com as irmãs dele. Ele tem muitas irmãs, tá? Ele tem 6 irmãs, tá? E aí ele vive com elas e tem toda, quer dizer, algumas, né, delas. E aí tem toda uma questão das irmãs, né? Cada uma tem um tipo de personalidade diferente. Tem a irmã que é religiosa, tem a irmã que tem problema de saúde, e aí tem também uma prima do Cícero que aparece aqui ou ali, né? E todo o traço da HQ, se você reparar bem, ela lembra muito alguns traços, né, de artistas gringos experimentais, alguma coisa meio Frank Miller, meio europeia e tal também. E eu achei isso bem legal, porque traz muita personalidade para a história. E além disso, é uma história que, apesar de ter elementos fantásticos, como a questão dos vampiros e lobisomens, e segundo os autores, outras criaturas que vão aparecer aí ao longo das histórias, ele tem muitos elementos brasileiros, né? A gente tem os personagens que são nordestinos,
Eles são caminhoneiros, que é uma coisa, né, que existe muito no país, porque é um país gigantesco, com várias estradas, e muito comércio aqui funciona na base dos caminhoneiros, tanto que quando teve a greve aí dos caminhoneiros, parou tudo, né, no Brasil, várias coisas ficaram sem reabastecer. E assim, eles gostam de forró, sabe? Eles vão pra forró, eles são da galera, sabe? Eles falam gírias regionais. Tem toda a questão da religiosidade também dos personagens sendo tratada na história. Então tem elementos bem brasileiros, né, e bem realistas assim para nossa realidade, apesar de trazer essa questão aí sobrenatural para dentro do mix. Então eu achei muito divertido, acho que promete bastante. Essa primeira edição foi muito boa. Me empolgou de verdade, isso assim, eu tô falando sinceramente mesmo. Se você for ler eventualmente, eles também prepararam uma playlist de músicas, está disponível no Spotify e no Deezer, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ouvir, que é uma playlist com músicas relacionadas aos personagens e ao que eles fazem. Então sempre que você for ler uma edição do Carga Infernal, você lê ouvindo essa playlist, que o clima fica exatamente no clima que os autores querem que você leia. E essa primeira edição, além da história, né, a história acaba mais ou menos na página 50, eu falei que são 56, e aí a gente tem também alguns extras, a gente tem estudos e esboços dos personagens, né, aqui alguns rascunhos iniciais de como eram os personagens no início, rascunhos de páginas, como as páginas foram montadas. É um trabalho bem caprichado, né? No final tem uma sinopse maiorzinha do que é o projeto, de quem são os autores. É um trabalho bem caprichado, é um trabalho que mostra que eles querem realmente, a Mamacusa e os autores querem realmente lançar uma coisa bem diferenciada, do que vem sendo publicado em termos de quadrinho nacional. Não estou dizendo assim que ele inventa roda, porque ele de fato não inventa roda, não tem nada de extremamente inovador aqui. Inclusive tem outros projetos, outros quadrinhos brasileiros que tratam de lendas também, que são muito divertidos, igualmente bons, mas o Carga, eu acho que ele trouxe um carisma muito interessante, em especial pelo traço do Caio, que é bem estilizadozão, assim, bem sujo, de propósito, né? Sujo, que eu digo no bom sentido, tá? Com bastante elementos, essa blusa aqui do Cícero toda amarrotada, e aí a gente tem o Vado também, com a cara bem, né, castigada, e a blusa dele também. Enfim, é um traço que tem bastante personalidade. Os personagens me ganharam já nessa primeira edição. O Vado não muito, porque, enfim, não mostra muito dele nessa primeira edição, mas o Cícero é um personagem bem interessante, em especial pela família dele, né? Não só por ele ser esse personagem interessante, mas também pela família dele. E assim, se você conhece a galera da Mamacusa, se você conhece algumas editoras nacionais, vocês também vão encontrar algumas referências, tá? Aqui ou ali. Então, tipo, eles não têm tipo um universo compartilhado, nada disso, mas é mais uma referência para quem conhece alguns autores, conhece outras editoras, em especial os personagens da Mamacusa, né? Eu vou dar uma dicasinha que já tá logo na capa. A gente tem o Zebu, que é o mascote da Mamacusa, estampado como a palavra de destaque aqui na frente do caminhão, na capa, né? E esse é só um dos easter eggs, né, ao longo da edição. Eu gostei muito do Carga Infernal, vou procurar ler o resto, tá? Se você quiser comprar, não se esqueça que você pode comprar diretamente no site da Mamacusa e na Amazon, os dois links na descrição, como eu já falei. Se você comprar, me fala aí o que você achou nos comentários. Lembrando que é uma edição digital, então você não vai precisar esperar chegar, é só comprar e baixar na mesma hora para você ler. Você pode ler no computador, pode ler no tablet, pode ler no celular, pode ler em qualquer equipamento eletrônico que seja compatível, né? No site da editora eles disponibilizam um PDF para você baixar, e na Amazon é no formato do Kindle. Se você não tiver o Kindle, o aparelho, você pode baixar um aplicativo do Kindle no seu celular, que é de graça o aplicativo, né? E aí depois que você compra o quadrinho, você lê dentro desse aplicativo do Kindle. É isso, pessoal. Queria falar do Carga Infernal, queria falar logo porque eu gostei muito dessa primeira edição. Se eu deixasse para falar depois, eu ia gravar só semana que vem esse vídeo, mas se eu deixasse para falar depois, eu ia meio que perder o clima e ia perder um pouco das ideias que eu queria falar, apesar de eu poder anotar, mas enfim, eu preferi falar logo para já, né, divulgar aí esse lançamento para vocês também. Valeu, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do Gibizando. Eu sou o Felipe Vinha, fico por aqui. Até mais.